Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de geografia. Gente, página 292. A importância da reciclagem para a natureza. Gente, eu deixei esse vídeo aqui para vocês, ó. Esse vídeo aqui sobre por que a reciclagem é tão importante. Ela é bem legal. Assista. Então, a coleta seletiva de lixo, que é necessária para separação de resíduo, ou seja, vai separar o lixo para poder depois ele passar por um processo de reciclagem, que vai ser o quê? Ele vai pegar esse material e reutilizar ele, pegar um material que a gente vai jogar fora, por exemplo, plástico, papel, metal, vidro, ou comida, para fazer alguma coisa útil, alguma coisa que a gente use, que transforma esse lixo em alguma coisa que a gente consegue usar. E aí tem essas lixeiras que vocês já devem ter visto em vários estabelecimentos, tem essas lixeiras, cada cor é para cada tipo de material reciclável. Aqui. As pessoas geram toneladas de lixo todos os dias no mundo. O destino dele é retomar de alguma maneira para a natureza. E aí o que acontece? Tem alguns materiais que levam muito tempo para se decompor na natureza. Por exemplo, o plástico. Leva 400 anos para ele parar de existir, para ele parar de existir, para ele se decompor, né? Isso é muito tempo, ó. Pode causar muitos danos muito sérios ao meio ambiente, porque ele polui, né? A casca de fruta leva 3 meses, o papel leva de 3 a 6 meses, então o tempo de decomposição de cada material depende do material. Então, tem material que vai demorar mais, tem material que vai demorar menos. A coleta seletiva diminui a quantidade de lixo acumulado e descartado no meio ambiente. Por quê? Esse lixo ele vai ser transformado em outra coisa. Então, ele não vai ficar poluindo a natureza, ele vai se transformar em alguma outra coisa. Além disso, a reciclagem dos materiais reduz a necessidade da exploração de recursos da natureza, como madeiras e minerais, para a fabricação de novos produtos. Por quê? Porque você pode pegar esse material que já foi tirado da natureza, o material que alguém jogou fora, e transformar, usar para o fim que você necessita. Então, não precisa, reduz, né, a necessidade de ir lá na natureza e pegar mais desse material, sendo que você já tem esse material que outra pessoa não quis, certo? Aqui, gente, vocês vão descobrir as sílabas, ó, quais são os materiais. E aqui do lado vocês vão pesquisar e colocar o tempo de decomposição, o tempo que esse material leva para se decompor. Aí aqui vocês vão responder de acordo com a tabela. Qual material que leva mais tempo, qual leva menos tempo para se decompor e quanto tempo o alumínio demora para se decompor, gente. Aqui vocês vão colocar 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o tipo de material, ó. O verde é vidro, o amarelo é metal, o vermelho é plástico e o azul é papel. Mas vocês vão colocar o número, não é a cor não, gente. É o número que vocês vão colocar aqui dentro. Então, aqui, ó, plástico. Qual que é o número da lixeira que a gente colocaria? Não 1, 2, 3 ou 4. E aqui embaixo, vocês vão olhar na tabela anterior o tipo de material e vocês vão colocar aqui quanto tempo o material leva para se decompor. Página 296. Gente, aqui tem ó, reutilizar para conservar. Então, aqui tem alguns exemplos de que coisas que a gente pode fazer com materiais que a gente não usa mais, ó. Com fazer vasos, com vidros, fazer brinquedo, com garrafa plástica,
móvel feito com madeira reutilizada, balanço feito com pneu. Então, todos esses materiais poderiam ser lixo, mas eles foram reutilizados. Então, são coisas, são atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia, de pegar alguns materiais e pensar em fazer outras coisas com eles, né? Para a gente ajudar também o meio ambiente. Gente, página 297. Observe os materiais representados nas fotografias a seguir. De que maneira os objetos mostrados nas fotografias estão sendo reutilizados? Gente, esse pneu está sendo utilizado para quê? Essa garrafa está sendo utilizada para quê? Olha que bonito ficou, gente. E que útil ficou esse daqui? Aqui embaixo. Pesquise outros 2 materiais que podem ser reutilizados. Desenhe ou descreva nos espaços a seguir que nova utilidade você daria para eles. Então, que outros materiais que poderiam ser utilizados para fazer outra coisa? Você vai desenhar ou vai descrever e falar aqui nas linhas, ó, que utilidade você daria para esses materiais. Para pneu, tem como fazer balanço. Aqui está sendo usado como balanço? Não, está sendo usado como outra coisa. Para garrafa, está sendo usado como a mesma coisa da página anterior, ó, para vidro? Não, não tá. Então, para o mesmo material, pode ter mais de uma forma de reutilização. Depende da sua criatividade, depende da sua necessidade. Aqui, vocês vão pintar de vermelho os quadradinhos os plásticos, né? Que esses materiais aqui podem ser transformados. Dá para fazer vaso de planta com garrafa, dá para fazer bolsa, porta-moeda, o que for possível, pinta de vermelho. E depois vai para a lata de leite, para o pote de leite. Você coloca o que for possível, você vai pintar de azul os quadradinhos aqui. Qual é uma forma possível de transformação desse material? Aqui, observe a fotografia a seguir e escreva um exemplo de como ele pode ser reutilizado. Então, lata de alumínio. O que a gente pode fazer com lata de alumínio? Coloca aqui do lado. E aqui é um resuminho do que a gente estudou, né? Que as paisagens dos bairros revelam muitas coisas sobre as pessoas que vivem nesse lugar, se elas têm acesso ou não à saúde, à educação, aos serviços públicos, né? Então, a gente já sabe muita coisa das pessoas que vivem num lugar só olhando a paisagem. Os elementos das paisagens podem ser representados por um croquis, que é um desenho meio esboço, assim, ó. Igual que a gente fez, todo mundo fez. As paisagens podem ser transformadas pela ação da natureza ou do ser humano. Então, tem sempre as 2 formas. E, conforme a gente observa as paisagens, a gente consegue saber se um prédio, se um local, se ele é novo ou se ele é antigo, se é de uma outra época, né? A coleta seletiva de lixo é importante porque evita transtornos para a população e diminui os problemas causados ao meio ambiente. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes, de maneira que os recursos da natureza sejam conservados o máximo possível. Lembra que eu falei, eles não vão usar os recursos da natureza para exploração, apenas para o necessário para a sobrevivência, para viver, certo? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Tchauzinho!